Vamos ler João capítulo 15, versículo 16, que vocês escolheram como tema deste congresso. Depois vamos fazer uma segunda leitura em outro texto que é praticamente uma extensão também desse. Mas vamos nos concentrar primeiro, João 15, 16. João 15, 16. Os que já encontraram. João capítulo 15, versículo 16. Pode dizer amém? Está escrito: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. Agora, Romanos 6, 22. Romanos 6, 22. Diz assim o texto sagrado de Romanos, capítulo 6, e o versículo 22. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Feche os seus olhos, peça a Deus para falar conosco agora. Soberano Deus e eterno Pai, no nome precioso de Jesus Cristo, temos lido a Tua palavra. Fala conosco de uma forma tremenda e poderosa. Queremos sair daqui, Senhor, esta manhã impactados pelo poder do Teu Espírito, alimentados pela Tua palavra. Leva todo pensamento cativo a Cristo e toda mente voltada para a Sua palavra. Domina completamente este ambiente com a Tua presença. Em nome de Jesus, aperte a mão da pessoa que está do seu lado. Diga para ela: valeu a pena ter vindo aqui esta manhã. Valeu a pena ter vindo aqui esta manhã. Os que podem se assentar, assente-se, glorificando o nome do Senhor, porque Deus está presente conosco neste lugar. Nós já sentimos a sua glória. Eternamente Deus seja glorificado. Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, homens e mulheres de Deus que aqui estão reunidos nesta manhã missionária, nós temos lido dois textos importantes da palavra de Deus. Primeiro, em João capítulo 15 e no versículo 16, que vocês escolheram como tema deste congresso, para que vades e deis fruto. E nós lemos João 15, que é considerado o capítulo da frutificação, porque Jesus vai enfatizar por diversas vezes aqui a importância da frutificação. Ele vai falar repetidamente aqui sobre a importância de dar fruto. Ele fala aqui no capítulo 15, queridos e amados irmãos, sobre a importância de dar fruto. No versículo 2, a importância de dar fruto no versículo de número 4, a importância de dar fruto no versículo 5, continua falando sobre a importância de dar fruto no versículo 8, quando ele chega até dizer: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Então, quanto mais fruto você der, o nome do Pai é glorificado, de tal maneira que todos nós fomos chamados para dar fruto. A Bíblia vai mostrar claramente, queridos e amados irmãos, que o propósito de Deus
é que os seus filhos deem fruto. Que, aliás, as primeiras palavras pronunciadas por Deus ao homem foi a bênção da frutificação. Quando Deus criou o homem, ele disse: crescei e frutificai-vos e multiplicai-vos. Então ele deu a bênção da frutificação e a bênção da multiplicação. É tanto que quando uma mulher era estéril, ela se sentia até amaldiçoada. Ela se sentia uma pessoa desprovida da bênção de Deus por não poder o seu ventre dar fruto, por não poder dar à luz filhos. Elas sofriam muito porque a essência é dar fruto. Deus nos chamou para darmos fruto, meus queridos e amados irmãos, e cada um dos que estão aqui já é o próprio fruto. Olha que coisa interessante. Diga para o seu irmão: você já é o próprio fruto. Aleluia, você é o fruto do seu pai, o fruto da sua mãe, e é o fruto de Deus, porque a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do seu ventre, o seu galardão. Então nós já somos fruto. Então, meus queridos e amados irmãos, só que cada fruto precisa dar outro fruto, porque em cada fruto contém a semente que você se alimenta, mas depois ele já vira uma semente para gerar outro fruto. Já reparou isso? Para você poder chupar uma fruta, comer uma fruta sem semente, só quando há um processo artificial, para aquela uva não ter semente, para aquela laranja não ter semente, mas o normal é cada fruta conter sua própria semente. Se você chupa uma manga, ela fica o caroço, que aquele caroço é a semente, que pode plantar e ali nascer um novo pé de manga para dar muitos frutos, e assim sucessivamente. Todas as demais frutas têm a sua semente, a laranja tem a sua semente e tantos outros frutos. Então, assim somos nós somos fruto que gera fruto, fruto que dá outro fruto, de tal maneira, queridos e amados irmãos, que a Bíblia vai dizer, lá em Gênesis capítulo 1, versículos 11 e 12, que Deus criou toda sorte de árvores para que cada uma dê fruto segundo a sua espécie, porque o propósito de Deus é sempre darmos frutos, de tal maneira que Deus escolheu Israel para ser uma nação frutífera, para ser uma nação que dá fruto. Deus escolheu seus filhos para dar fruto, porque está escrito no Salmo 1, versículo 1 até o 3, bem-aventurado é o varão que não se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores. Ante o seu prazer é na lei do Senhor, e na sua lei medite dia e noite, pois será como a árvore frutífera que dá o seu fruto na estação própria, cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Deus te chamou para ser uma árvore frutífera junto às águas, porque está escrito, meus queridos irmãos, lá no Salmo 85, versículo 12, que a terra dará o seu fruto. A Bíblia vai dizer que o justo dá fruto até na velhice, porque está escrito no Salmo 92, a partir do versículo 12, o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano, florescerão nos átrios do nosso Deus, na velhice ainda darão fruto, aleluia, e glorificarão o Senhor, dizendo que Ele é reto. Nós fomos chamados para darmos fruto em todas as faixas etárias da nossa vida, inclusive na velhice. Quando você achar que não dá mais fruto, Deus diz: na velhice ainda darão fruto.
fruto, não tem idade para dar fruto. Deus quer que você continue dando fruto até a sua vinda. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Por isso, meus queridos e amados irmãos, que está escrito em Isaías 32, versículo 17, lá fala sobre até o fruto da justiça. Em Isaías 27, 6 diz que Israel lançará raízes, florirá por cima e encherá o mundo dos seus frutos. A vontade de Deus é que você frutifique, só que o fruto procede do próprio Deus, porque Ele mesmo disse lá em Oséias capítulo 14, no versículo 8, quando disse: ó Efraim, que tenho eu com os ídolos? De ti procede o fruto. Oh, que coisa maravilhosa! De mim procede o teu fruto. É isso que Deus fala: de mim procede o teu fruto. Diga isso para o seu irmão: o teu fruto procede do próprio Deus. Diga isso para ele: olha, o teu fruto procede do próprio Deus, porque Jesus disse: sem mim nada podereis fazer. Olha, se você está tendo êxito no ministério, se as coisas estão fluindo, não é porque você é o cara, como diz aí fora, não, isso é a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. De mim procede o teu fruto. Está escrito em Zacarias capítulo 10 e no versículo 12 que a terra dará o seu fruto e a semente prosperará. Diga para o seu irmão: a semente vai prosperar. Aleluia, a semente vai prosperar, a semente vai dar certo. Aleluia. Aí vem o profeta João Batista dizendo: olha, produzir frutos dignos de arrependimento. E aí ele dá uma mensagem mais dura ainda, dizendo: o machado está posto na raiz da árvore, toda árvore que não der fruto é cortada e lançada ao fogo. E a Bíblia vai mostrar como Deus exige que realmente quem foi criado para dar fruto, dê fruto. Porque um determinado dia, Jesus procurou um fruto em uma figueira, e por não encontrar o fruto, amaldiçoou a figueira, secou imediatamente e nunca mais deu fruto. Porque Ele quer que nós venhamos dar fruto. É tanto que Jesus vai contar uma outra parábola em Lucas 13, a parábola do viticultor misericordioso, que ele foi visitar sua plantação, encontrou uma árvore que insistia em não dar fruto. Aí o lavrador disse: olha, senhor, tem essa árvore aqui, ó, já está 3 anos aqui, ó, e não dá fruto, quer que eu corte e lance? Ele diz: não, peraí, vamos ter mais um pouco de paciência, tem árvore que demora um pouco mais mesmo para dar fruto, vamos investir nessa árvore, vamos cavar em volta dela, colocar um pouco aqui de esterco, de adubo, e depois nós vamos esperar se realmente ela vai corresponder. Se não corresponder, então a gente corta. Então, o viticultor misericordioso está aqui esta manhã para investir em você. Da mesma forma que aquela árvore precisa de investir nela vitaminas, precisa de investir nela adubo, exatamente para que ela possa crescer e dar fruto. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus está investindo em você. Pode profetizar isso: Deus está investindo em você, para que você dê fruto, para que você dê muito fruto. Porque Jesus vai dizer em Mateus capítulo 12 e no versículo 33, meus queridos e amados irmãos, que toda árvore é conhecida pelo seu fruto. Então veja a importância de frutificarmos, porque na própria parábola do semeador, Jesus vai dizer que a semente que caiu em solo fértil, essa frutificou em uma proporção crescente, progressiva, de 30, 60 e 100 por
por um. Aleluia, veja a importância de frutificarmos, porque Jesus vai dizer em João capítulo 15 e no versículo 16: não foste vós que escolhestes a mim, antes eu escolhi a vós e vos nomeei para que vades e dê fruto. Diga para o seu irmão: Deus te chamou para dar fruto. Deus te chamou para dar fruto. Deus te chamou para dar fruto. E Paulo vai dizer em Romanos capítulo 6 e versículo 22, que agora, porém, libertados do pecado. Esse é o primeiro processo. Primeiro você tem que se libertar do pecado, se libertar de todas as amarras do pecado, se libertar de tudo aquilo que ainda te aprisiona, que impede você fazer melhor a obra do Senhor. Primeiro é o processo de libertação. Agora, libertados do pecado e transformado em servos de Deus. Olha a progressão. Primeiro você é libertado do pecado, depois você é transformado em servo de Deus, e depois que se tornar servo de Deus, tem uma missão: tende o vosso fruto para a santificação, e por fim a vida eterna, que já é a etapa complementar e a conclusão final do ministério é a vida eterna. Mas enquanto isso, você é chamado para dar fruto, e fruto da santificação. A Bíblia vai falar, queridos e amados irmãos, da importância de frutificarmos. Aliás, Paulo vai dizer, queridos e amados irmãos, que nós devemos frutificar em toda obra. Aleluia. Ele vai dizer em Filipenses 1:11 que devemos ser cheios do fruto de justiça. Tiago vai dizer no capítulo 3, queridos irmãos, versículo 18, que é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Tiago vai dizer no capítulo 3, versículo 17, que a sabedoria do alto é cheia de frutos. Aleluia. Que coisa maravilhosa! Somos chamados para dar fruto, e na própria eternidade, João contemplou lá em Apocalipse capítulo 22, uma árvore que produz 12 frutos, que é para a cura das nações. Aleluia, que coisa maravilhosa! Nós devemos ser árvore frutífera. Ou diga para a pessoa que está do seu lado: Deus não te chamou para ser árvore estéril. Diga isso para ele: Deus te chamou para ser árvore frutífera. Deus não te chamou para ser figueira estéril. Deus te chamou para ser figueira frutífera. Ele nos nomeou para darmos fruto. E o que me chama a atenção, queridos e amados irmãos, exatamente que nós fomos chamados para frutificar. E esse fruto é para a santificação. Mas, queridos e amados irmãos, Paulo ainda vai mostrar em Gálatas capítulo 5, versículo 22, sobre o fruto do Espírito, que exatamente devemos produzir. É um fruto maravilhoso, composto de 9 gomos, o fruto do Espírito. Aleluia. Quais são os gomos do fruto do Espírito? O primeiro é o amor, o segundo é o gozo, o terceiro é a paz, o quarto é a longanimidade, o quinto é a benignidade, o sexto é a bondade, o sétimo é a fidelidade, o oitavo é a mansidão, e o nono é a temperança. É a composição do fruto do Espírito. Tudo isso é para o crente produzir. Nós devemos nos esforçarmos para darmos frutos. Sabe por quê, queridos irmãos? Porque muitas pessoas, elas querem só o dom, mas não querem produzir o fruto. Infelizmente, as pessoas são até mais bem avaliadas mais pelos dons do que pelos frutos. E, na verdade, tem que ser ao contrário, né? O que deve mais observar no ser humano não é os dons, é o fruto. Sabe por quê, queridos irmãos? Porque os dons não
definem o caráter das pessoas, mas o fruto define o caráter da pessoa. Sabe por quê? É tão verdade que Jesus vai provar que vai ter gente que vai entrar no inferno cheio dos dons, né? Mas ninguém vai entrar no inferno se tiver o fruto do Espírito. Mas dos dons vai ter muita gente no inferno. O próprio Jesus disse que alguns naquele dia dirão: Senhor, em teu nome expulsamos demônio, em teu nome profetizamos, em teu nome fizemos muitos milagres. Jesus vai dizer: apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Exatamente porque que os dons não salvam, exatamente porque os dons já vem pronto, os dons são emprestados, os dons são dados por Deus. Agora o fruto do Espírito não é dado, é produzido por você. Nós é que devemos produzir o fruto do Espírito, porque o fruto trabalha o caráter do ser humano. Os dons promovem mais o ser humano, os dons deixam você mais carismático. Uma pessoa cheia dos dons é admirada e apreciada, né? Porque você faz maravilhas, você se torna muito popular, mas isso é um perigo, exatamente porque aí é que entra a vaidade, entra o orgulho, por causa dos seus dons e talentos, ser elogiado, admirado pelas pessoas, mas isso daí tem que ser para a glória dele, não para a sua promoção pessoal. Agora o fruto é diferente, o fruto revela seu caráter, porque o fruto deve ser produzido por você mesmo. O fruto do Espírito deve ser evidenciado em nossas vidas, porque dons fala, queridos irmãos, de carisma, fruto de caráter. E hoje em dia as pessoas estão mais privilegiando o carisma do que caráter. Mas o pregador, queridos, olha a situação da vida dele. Mas esse pregador é cheio de defeito, mas ele é uma bênção. Ele, quando prega, acontece coisas extraordinárias. Sim, queridos e amados irmãos, e as pessoas estão atrás de carisma, mas na verdade não podemos substituir carisma por caráter, porque muitos carismáticos vão para o inferno, mas quem tem caráter vai para o céu. Quantos podem glorificar o nome de Jesus Cristo? Tem muita gente que prega em cima do púlpito que nem um leão, queridos irmãos, mas como desce o comportamento é pior do que um vira-lata, faz coisas que não condiz com aquilo que prega, com aquilo que vive. Nós fomos chamados para dar fruto, e essencialmente o fruto da santificação. Oh, que coisa maravilhosa, queridos e amados irmãos, é produzirmos o fruto da santificação, porque exatamente santificar-se não é tarefa fácil. Por isso que ninguém se esforça. As pessoas já querem os dons porque já vem pronto. Agora, santificar-se, pense num negócio difícil. Como é difícil se santificar? Porque a santificação exige de você uma renúncia. Renúncia de muita coisa. E é uma tarefa difícil. Santificar-se é tão difícil que o próprio Jó 4,17 tem uma pergunta angustiante para todos nós. Lá está escrito: acaso pode ser puro o homem diante do seu Criador? Olha que situação. Acaso pode o homem ser puro? Ser puro é tão difícil que vamos perguntar para um homem íntegro. Para um homem que o próprio Deus deu testemunho dizendo: observaste o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal? Jó, vamos entrevistar o patriarca. Me responda, ser santo
é fácil. Ser puro é fácil. Aí ele vai dizer em Jó 9, 30 e 31. Ainda que eu me lave com potássio, com água de neve, com sabão, ainda assim tu me submergirás no lodo, e as minhas próprias vestes me abominarão. Ser santo é tão difícil, que Davi, o homem segundo o coração de Deus, chegou a orar 3 vezes na mesma oração pedindo por pureza. Ele disse no Salmo 51:2, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. No 51:7, purifica-me com ensopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. No 51:10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Ser puro é tão difícil, que Salomão faz outra pergunta mais angustiante, Provérbios 20, versículo 9. Quem pode dizer, limpo estou do meu pecado, purifiquei o meu coração? Quem? Quem se atreve? Talvez algum exaltado, algum que se acha santarrão, pode levantar a mão e dizer assim, eu! Aí Salomão te leva para Provérbios 30, versículo 11. Há alguns que se acham puros aos seus próprios olhos, mas que na verdade jamais foram lavados da sua imundícia. Ser puro é tão difícil, que mesmo um profeta de Deus, que achou que já virou pregador, pegou logo uma metralhadora giratória e saiu atirando para todo mundo. Isaías, no capítulo 5, começa a pronunciar ais e mais ais para todo mundo. Ai dos que se levantam cedo para beber vinho. Ai dos que amargam chamam doce, o doce chamam amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos. Ai dos que se levantam cedo para beber bebida forte, né? Ai de Joaquim, ai de Maria. Ele só sabia ver defeito nos outros. Ele não olhava para ele mesmo. Não olhava para os seus próprios defeitos. Pode observar que Isaías é o único profeta que só registra a chamada dele depois de ser chamado. Todos os profetas, pode ler, a linha o registro da chamada é no primeiro capítulo. Pode olhar Jeremias, a chamada no primeiro capítulo, Ezequiel no primeiro capítulo, Daniel, Amós no primeiro capítulo. Mas Isaías só vai registrar a chamada dele no 6º. Por quê? Porque ele já começou a profetizar e achou que já estava pronto, né? Aí de repente começou a ver só defeito nos outros. Aí Deus dizendo, Isaías, uma hora dessa eu te pego. De repente, quando é Isaías capítulo 6, aí de repente ele registra, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a aba das suas vestes enchia o templo, e os serafins com 6 asas, com 2 voavam, com 2 cobriam o seu rosto, com 2 cobriam os seus pés, e clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Quando Isaías viu aquela cena do Deus sendo adorado em sua santidade dia e noite, ele se sentiu o mais miserável de todos os pecadores e gritou agora dessa vez, não mais ai de Joaquim, ai de Maria, ai de João, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Você entendeu por que é que Paulo diz que o fruto que devemos produzir é o fruto para a santificação? Porque a santificação confronta o nosso eu, a santificação confronta o nosso pecado. Pode observar que muitos pregadores não estão mais pregando sobre santidade, só aquelas mensagens de oba-oba, olha, vire para o seu irmão, diga para ele, Deus vai te dar uma casa boa. Quem não quer casa boa? Deus vai te dar um
um carro novo. Aí os irmãos dão glória a Deus, aleluia. Exatamente, porque muitos pregadores querem sair bem na fita, né? Está com um bope alto. E por que ele não prega sobre santidade? Porque a santidade confronta o próprio pregador que está pregando. Porque a palavra que é para o ouvinte é também para o falante. Porque a palavra é espada de dois gumes, corta para lá, corta para cá, aleluia. E a santidade confronta o pecado, como confrontou o pecado do profeta, porque enfim ele parou de olhar só para a vida dos outros, olhou para a própria vida dele e percebeu que ele que necessitava de purificação, aleluia. E naquele desespero, queridos e amados irmãos, se sentindo o mais miserável de todos os pecadores, ele gritou: ai de mim, que vou perecendo. Eita, queridos e amados irmãos, eu descobri na Bíblia, e uma vez, queridos e amados irmãos, eu estava perguntando: Senhor, quanto mais a gente busca a tua face, em vez da gente se sentir santo, a gente se sente mais pecador. Não sei se acontece isso com vocês, pelo menos comigo é assim. Quanto mais eu busco a Deus, em vez de me sentir santo, eu me sinto mais pecador ainda. Sabe por quê? Porque é uma grande distância entre a pecaminosidade humana e a santidade divina. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais descobre que Deus é puro e você é impuro. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais descobre que Deus é santo e você é pecador. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais descobre que Deus é grande e você é pequeno. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais descobre que Deus é tudo e você não é nada. Bendito seja o nome do Senhor. Foi essa a sensação do profeta: ai de mim. Mas no meio daquele desespero, Deus ordenou, um dos serafins foi lá no altar de Deus e pegou uma brasa acesa. Porque no altar de Deus não tem brasa apagada. Diga para o seu irmão: no altar de Deus só tem brasa acesa. Diga para ele: no altar de Deus só tem brasa acesa. Ou diga para o seu irmão: você vai sair daqui com o seu altar incendiado. Pode dizer para ele: você vai sair daqui hoje com o teu altar incendiado. Bendito seja o nome do Senhor. O serafim pegou uma brasa de fogo, tocou nos lábios do profeta. Porque nos lábios, pastor? Exatamente, porque eram os lábios dele que Deus ia usar para falar, para ensinar. E para ensinar a palavra tem que ter lábios puros. Aleluia. Sabe por quê, queridos e amados irmãos? Porque está escrito lá em Números 19:19 que a água purificadora só podia ser usada por quem é limpo. Só o limpo poderia lavar o sujo. Sujo não poderia lavar outro sujo. Só quem fosse limpo tinha que lavar o sujo. Isaías ia usar a água limpa da palavra para limpar muita gente suja. Mas primeiro era ele que precisava ser limpo, que precisava ser purificado. Oh, aleluia. Oh, tem muita gente aí querendo limpar os outros e ele mesmo nem se limpou. Eita, queridos irmãos, para mexer com isso aqui é coisa séria, porque isso aqui é pura, é palavra cristalina. Para você limpar os outros, primeiro tem que ser limpo. Essa era a mensagem de Deus para o profeta. Ele pensou que já estava pronto, mas não estava pronto. Mas para o alívio do profeta, a Bíblia diz que quando o serafim tocou nos lábios dele, aí veio a palavra de misericórdia: eis que a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Sabe por quê? Porque o fogo de Deus não é para destruir sua vida. O fogo de Deus é para purificar você. O fogo de Deus é para queimar tudo que não presta. O fogo de Deus é para queimar o pecado. Não é para destruir a sua vida, é para te tornar melhor. Bendito seja o nome do Senhor. Porque depois que o profeta passou por todo aquele processo de purificação, é que ecoou a voz dizendo: a quem enviarei? Antes do processo de purificação, a voz não ecoou. Mas depois que ele passou pelo processo de purificação, aí Deus disse: agora você já está pronto. A quem enviarei?
E quem há de ir por nós? O profeta já pronto disse: eis-me aqui, envia-me a mim. É tão verdade que aquela visão da santidade divina foi um divisor de águas na vida do profeta, porque daí para frente aquilo causou um impacto tão grande na vida do profeta. Dá uma lida em Isaías, dali para frente vai aparecer mais de 30 vezes o nome Santo de Israel. Não sei se você reparou, quem estuda Isaías percebe isso. Até a chamada, queridos irmãos, de Isaías era uma coisa. Quando Deus chama ele, parece que aquela voz dos serafins ecoando: Santo, Santo, Santo. Parece que ficou ecoando no ouvido dele: santo. Que daí para frente Isaías vai pregar assim dizendo: assim diz o Senhor, o Santo de Israel. Assim diz o Redentor, o Santo de Israel. Assim diz o Criador, o Santo de Israel. Assim diz o que formou a terra, o Santo de Israel. Grande é o Santo de Israel no meio de ti. Pode reparar várias vezes, ele pode chamar Deus de qualquer outro nome, mas tem que incluir o Santo de Israel. O Santo de Israel, é isso que Deus quer para a nossa vida. A santidade de Deus tem que ficar ecoando nos nossos ouvidos: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Pode observar que a santidade é um dos atributos mais enfáticos de Deus na Bíblia. Os teólogos dividem, por exemplo, os atributos de Deus em atributos morais e atributos naturais, atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis, né? Os atributos comunicáveis de Deus são os atributos morais, que ele pode compartilhar com os seus servos. Mas os atributos incomunicáveis de Deus são os atributos naturais de Deus, atributos que só ele tem, atributos inerentes à sua pessoa. Só Deus possui onipotência, só Deus possui onisciência, só Deus possui onipresença, só Deus possui imutabilidade, só Deus possui eternidade. Mas os atributos morais, como santidade, retidão, justiça, amor, graça, misericórdia, ele pode compartilhar com os seus filhos. E o que me chama a atenção é que nós admiramos tanto a onipotência de Deus, tanto a onipresença de Deus, tanto a onisciência de Deus, mas você não vê os serafins dizendo onipotente, onipotente, onipotente. Você não vê os serafins dizendo onisciente, onisciente, onisciente. Você não vê os serafins dizendo onipresente, onipresente, onipresente. Você não vê os serafins dizendo eterno, eterno. Você não vê os serafins dizendo imutável, imutável, imutável. Mas você vai ver os serafins dizendo santo, santo, santo. É o Senhor dos exércitos, porque a santidade é o atributo mais enfático de Deus. E por que é que nós fomos chamados primordialmente para ser santos? Porque antes de você pregar para o pecador, antes de você ser missionário, você tem que refletir a santidade de Deus na sua vida. Porque se você for pregar para os ímpios de maneira torta, sem ser santificado, você vai passar um paganismo para os seus ouvintes, que ele não vai notar em você nenhuma diferença, vai ver que você é igual a ele mesmo. Então primeiro Deus te chama para ser santo, para ser diferente, porque exatamente a palavra santo quer dizer separado. Primeiro Deus te separa para ele, e depois você pode pregar para outras pessoas. Primordialmente Deus te chama para ser santo. Agora, Deus não exige nada que ele não seja. Primeiro ele dá o exemplo. A Bíblia diz que Jesus começou a fazer e a ensinar. O verbo fazer está primeiro, fazer e ensinar. Primeiro ele faz para depois te ensinar. Primeiro ele dá o exemplo para depois ensinar. Então Deus não faz nada, não exige nada dos seus filhos que ele não faça primeiro. Deus só exige dos seus filhos santidade porque ele é santo. Deus só exige retidão porque ele é reto. Deus só exige justiça porque ele é justo. Deus só exige fidelidade porque ele é fiel. Deus só exige verdade porque ele é verdadeiro. Então quando ele diz para você ser-me-ei santo porque eu sou santo, primeiro ele dá o exemplo, primeiro ele faz
faz, para depois nos ensinar. Então, o que é que a palavra de Deus diz? Que Ele nos nomeou para dar fruto. Aí Paulo vai dizer em Romanos 6:22, e o vosso fruto para a santificação. Toque no ombro da pessoa que está do seu lado e diga para ele: você vai sair daqui hoje santificado. Você vai sair daqui hoje santificada. Sabe por que você vai sair daqui hoje santificada? É porque Jesus disse: vós estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Lembra que eu perguntei para vocês, aleluia, como é difícil ser santo? A resposta está aqui, ó. A palavra é santificadora, porque Jesus disse em João 17:17, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Você sabia que enquanto eu estou pregando aqui, você está sendo limpo? Enquanto eu estou pregando aqui, você está sendo santificado? Aleluia. Bata a mão no ombro da pessoa que está do seu lado e diga: você está sendo santificado pela palavra hoje. Você está sendo santificado pela palavra. Você vai sair daqui limpo pela palavra, porque está escrito lá em Levítico, no capítulo 19, versículo 2, fala aos filhos de Israel: ser-me-ei santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Você vai sair daqui santificado, porque está escrito, meus queridos e amados irmãos, lá em 2 Crônicas, no capítulo 29 e no versículo 5, aleluia: santificai-vos, tirai do santuário a imundícia. Você vai sair daqui santificado, porque está escrito no Salmo 93, versículo 5, a tua casa convém santidade, Senhor, para todo sempre. Você vai sair daqui produzindo fruto da santificação, porque está escrito no Salmo 96, versículo 9, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Você vai sair daqui produzindo fruto da santificação, porque está escrito lá em Lucas capítulo 1 e no versículo 75, que nós devemos viver diante de Deus em santidade e justiça todos os dias. Paulo fala em Romanos capítulo 6 e versículo 22, e agora porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 6 e versículo 11, que nós fomos justificados, lavado, santificado em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 7 e versículo 1, tendo pois, ó amados, tais promessas, nos purifiquemos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Está escrito em Efésios capítulo 5 e versículo 26, que a igreja foi santificada e purificada por meio da lavagem da água pela palavra. Está escrito em Filipenses capítulo 2 e versículo 15, que devemos ser sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Está escrito em Colossenses capítulo 1 e versículo 22, que Ele nos reconciliou mediante o corpo da
sua carne, para nos apresentarmos a Ele santo, inculpáveis e irrepreensíveis. Está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 4 e versículo 3, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 4 e versículo 4, que cada um deve possuir o seu vaso em santificação e honra. Está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 4 e versículo 7, que Deus não nos chamou para impureza, mas para santificação. Está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 5 e versículo 23, que o mesmo Deus de paz vos santifique em todo o vosso espírito, alma e corpo, para que sejais irrepreensíveis até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Está escrito em 2 Tessalonicenses capítulo 2 e versículo 13, que Deus vos escolheu desde o princípio para a santificação e fé na verdade. Está escrito em 2 Timóteo capítulo 2 e versículo 21, quem assim mesmo se purificar desses erros será vaso santo, útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Está escrito em 2 Timóteo capítulo 2 e versículo 22, foge outro sim das paixões da mocidade, antes segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de puro coração invocam ao Senhor. Está escrito em Hebreus capítulo 12 e versículo 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Está escrito em 1 Pedro capítulo 1 e versículo 15 e 16, sede santo em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Está escrito em Apocalipse capítulo 19 e versículo 8, que a noiva foi dado vestir-se de linho resplandecente e puro, porque o linho são os atos de justiça dos santos. Está escrito em Apocalipse capítulo 22 e versículo 11, quem é sujo, suje-se ainda, quem é injusto, faça injustiça ainda, mas quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, e quem é santo, santifique-se ainda. Aleluia. Quantos podem glorificar o seu nome? Levante a sua mão e adore Ele por um minuto agora. Com a permissão do pastor José de Daci, coloque-se de pé dando glória, coloque-se de pé dando aleluia, porque Deus está chamando nesta manhã futuros pregadores, homens e mulheres cheios do Espírito Santo e da palavra. Eu quero chamar aqui na frente
todos aqueles que têm um sonho de receber o dom da palavra. A partir de hoje, quando você abrir a Bíblia para ler, Deus vai te dar revelações novas da palavra. Deus vai aguçar a tua mente. Saia daí da onde você está e já vem dando glória. Já vem dando glória. Já vem dando aleluia. Porque Deus está levantando nesta manhã futuros pregadores, obreiros, missionários, homens e mulheres cheios do Espírito, cheios da palavra. Quem sabe você está dizendo: pastor Erivaldo, quando eu leio a Bíblia eu não entendo nada. A partir de hoje Deus está dizendo que vai aguçar a tua mente. Quando você abrir a Bíblia para ler, Deus vai te dar revelações novas da palavra. Esses dias eu estava na fila do aeroporto de Congonhas e um jovem se aproximou de mim dizendo: pastor Erivaldo, talvez o senhor não me conheça, mas há 10 anos atrás o senhor estava pregando em um congresso de missões na cidade de Botucatu, em um ginásio lotado, e no meio da multidão o senhor apontou para mim e disse: Deus vai te levantar como pregador, em breve eu vou te encontrar aí pelo Brasil viajando. Ele disse: pastor Erivaldo, eu sou aquele moço que o senhor profetizou. Eu estou aqui para pegar um voo para ir pregar em um congresso em Santa Catarina. Naquela época eu era um novo convertido no meio da multidão, e Deus lhe usou para falar isso que eu estou vivendo hoje. Da mesma forma, Deus vai fazer isso com você. Deus está te preparando para grandes obras. Você que louva o nome do Senhor, a partir de hoje, quando você abrir a boca para cantar, a unção de Deus vai fluir na sua boca. Quando você abrir a boca para pregar, a palavra de Deus vai fluir na sua vida, e Deus vai começar a te usar de uma maneira tão extraordinária que as pessoas vão dizer: o que é isso? Exatamente isso é o poder do Espírito Santo na sua vida. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Abre a palma da sua mão assim. Tem mais pessoas que Deus quer usar. Não fuja da chamada de Deus na sua vida, não importa a idade. Deus pode usar você para dar fruto em qualquer época. Quando Moisés completou 80 anos, pensou que já era o fim. Deus estava dizendo: é apenas o começo. Que coisa maravilhosa. Feche os seus olhos. Eu quero ver toda a igreja com os olhos fechados dizendo: glória, glória. Abre bem a tua boca que eu te encherei, diz o Senhor. Poderoso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus eu oro, Senhor, por cada um dos teus filhos que vieram aqui na frente com o sonho de receber o dom da palavra. Pai querido, eu quero fazer um pedido de profeta em o nome de Jesus Cristo, que a partir de hoje, quando teu servo abrir a Bíblia para ler, que o Senhor possa aguçar a sua mente, que o Senhor possa iluminar o seu entendimento, que o Senhor possa trazer revelações novas da palavra, que a partir de hoje, quando a tua serva abrir a Bíblia para ler, que o Senhor possa iluminar o seu entendimento, que a partir de hoje, quando o teu servo abrir a boca para cantar, a unção possa fluir da igreja. Quando a tua serva abrir a boca para cantar, a unção possa fluir da igreja, em o nome de Jesus Cristo. Pai querido, essas pessoas que vieram aqui na frente, eu tenho a plena convicção que o Senhor está levantando neste congresso de missões futuros pregadores, futuros obreiros, homens e mulheres cheios do teu Espírito,
homens e mulheres comprometidos com uma vida de santidade, com uma vida de pureza. O Senhor está levantando levitas, cantores, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, comprometidos com genuíno louvor, em o nome de Jesus Cristo. Que coisa gloriosa, que coisa maravilhosa. Deus está falando ao meu coração que aquele mesmo serafim que tocou nos lábios do profeta com aquela brasa de fogo, oh glória ao nome de Jesus, ele está colocando brasa nessas mãos, ele está colocando brasa nessas mãos, porque a partir de hoje, aonde você colocar a mão haverá cura, aonde você colocar a mão haverá milagre, aonde você colocar a mão haverá renovo, aonde você colocar a mão haverá unção de Deus. A tua palavra remanto comanabra sobre que me andarabahai. Vem cá, pastor Davi, vem cá. Faça assim com a sua mão direita. Faça assim com a sua mão direita. Ramaha sobre que me andarabacamahai. Aleluia. Toca na mão direita do seu irmão assim, ó. Toca na mão direita, diga para ele: o poder de Deus já está em suas mãos. A brasa de Deus já está em suas mãos. Recandaraba sobre que me andarabahai. Tem brasa de Deus aí em suas mãos. Pode colocar a mão sobre os enfermos, eles serão curados. Deus está usando essas mãos para fazer milagres a partir de hoje. Agradável a ti, minha vida te consagrei. Pegue na mão da pessoa que está do seu lado aí. Eu quero que forme um cordão humano, todos de mãos dadas. Pode unir os corredores todos de mãos dadas. Pode se juntar os corredores de mãos dadas. Há uma unção sobrenatural liberada sobre este lugar esta manhã. Isso aqui é congresso de missões. Isso aqui é Deus levantando homens e mulheres compromissados com a sua obra. Isso aqui não é brincadeira. Nós não viemos aqui esta manhã brincar de ser crente. Nós levamos a obra de Deus a sério. Minha vida te consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver sua glória em meu rosto brilhar. Feche os seus olhos.
Repitam comigo. Pode continuar, daqui a pouco vocês reiniciam. Feche os seus olhos. Repitam comigo agora. Querido Deus, mais alto, querido Deus e eterno Pai, esta manhã eu quero, em nome de Jesus Cristo, o teu amado Filho, que o meu irmão que está do meu lado direito e também do meu lado esquerdo, saia daqui hoje cheio do Espírito Santo e de santidade, porque agora eu vou abraçá-lo e a unção do Espírito Santo que está sobre mim vai contagiar o meu irmão, e ele vai profetizar e falar em novas línguas. Agora, abrace a pessoa que está do teu lado. Gaste pelo menos 2 minutos orando pelo seu irmão, orando pela sua irmã. Declare que Deus está renovando a sua vida espiritual agora. Declare que Deus está renovando o seu ministério agora. Declare que Deus está renovando sua saúde esta manhã. Declare que Deus está renovando a sua chamada agora. Sobre que me ama, ai. Terebianda raba sobre que me anda rabacamai. Turibianda rebianda rabachande que me anda rabacamai. Não pare de adorar, não pare de adorar, não pare de adorar, não pare de adorar. Deus está renovando vidas esta manhã. Deus está renovando vidas esta manhã. Está nascendo chamadas. Deus está confirmando chamadas nesta manhã. Uribiamahas, terque andarabacamahai. Já tem vaso transbordando, já tem vaso se enchendo. Eu posso ver lágrimas rolando no rosto de vidas que estão sendo renovadas. Aleluia. Pode ser o mesmo hino que os irmãos estavam cantando. Deixa a glória de Deus encher sua vida. Oração, e eu pude ver